Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Quero saudar também aqueles que nos acompanham pela internet. Desejar a todos um dia do Senhor abençoado. E lembrar que nós estamos em classe de escola dominical. É uma combinação entre culto e escola dominical. Então, no domingo passado, não me avisaram que só ia até 10h30. Eu emendei até as 11, que era geralmente é o horário que termina a escola dominical. Mas quando chegar perto de 10h30 eu vou terminar hoje. E vamos ver se nós temos tempo para algumas perguntas. O tema da nossa classe, conforme amplamente divulgado, é sobre os desafios que envolvem aqueles que são cristãos, que são adultos, jovens adultos e solteiros. Então, isso de fato é um grande desafio. O que eles não sabem é que o desafio maior é ser casado. Mas enquanto é solteiro, eles pensam que esse é o maior desafio do mundo. Depois que casa, eles dizem, não, agora eu descobri o que é o verdadeiro desafio. Mas enquanto eles estão pensando assim, nós temos que trazer uma palavra de orientação, até porque o número de irmãos e irmãs nas igrejas que não estão casados tende a aumentar nos últimos tempos, por conta das mudanças que têm acontecido na sociedade, a visão sobre casamento, o corre-corre da vida. Antigamente as pessoas casavam mais cedo, hoje em dia elas primeiro precisam, ou acham que precisa ter um apartamento, um carro, um emprego e um mestrado antes de poder casar, não é? E depois que casa descobre que isso não vai fazer a menor diferença no casamento. Mas hoje em dia essa é mais ou menos a visão que as pessoas têm, por isso as pessoas casam tarde demais ou não casam. Também a vida profissional e a carreira se tornou muito atraente para as mulheres, há amplas oportunidades. Algumas mulheres têm optado por adiar o casamento ou por então seguir realmente a vida de solteira, se dedicando ao seu trabalho. Por razões várias, nós temos muita gente na igreja que não é casada e é preciso dar alguma orientação ou falar um pouquinho a respeito disso, por conta das ideias erradas que às vezes surgem nessa área. Eu quero dizer que, embora é importante para a igreja abordar as necessidades de grupos específicos, por exemplo, ministério para família, ministério para casado, ministério para jovem, ministério para adulto, ministério para jovens adultos, solteiros, nós temos que lembrar que a necessidade básica é a mesma. Todo mundo é pecador, precisa se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo, viver uma vida de obediência a Deus, ponto. Não interessa seu status na vida, você não vai fugir dessas exigências básicas que a palavra de Deus faz ao gênero humano como um todo. Então, precisamos, por um lado, cuidar dos grupos específicos na igreja, mas não a ponto de dar a impressão de que Deus tem um plano para quem é casado e outro plano para quem é solteiro. Que o que Deus quer de uma moça crente é diferente do que Deus quer de um rapaz crente. No fim, Deus nos olha como sendo de fato membros da raça humana, caída, perdida em ofensas e pecados. Todos nós precisamos de santificação, precisamos aprender a obedecer a Deus e de fato há algumas nuances e há algumas ênfases que precisam ser explicadas, mas não ao ponto de dividir a igreja em igrejinhas menores, em que essas igrejinhas menores têm sua própria vida, ou seu próprio ministério, ou enfim, giram em torno de si mesmos. Dito isso, deixe-me dar uma visão muito breve e ampla do que é a Bíblia, ou como a Bíblia vê a questão eu vou usar a expressão solteirice, eu nem sei se tem em português, deve ter, né? Se não tem, a gente inventa. Como é que a Bíblia vê a situação do solteiro? Bom, o plano inicial de Deus, sem dúvida, para o homem foi o casamento. O relato da criação do homem e da mulher, que está lá em Gênesis capítulos 1 e 2, deixa isso muito claro. Deus criou o homem e em seguida dele fez a mulher, sob a argumentação de que não era bom que ele ficasse só. E depois de criar a mulher e trazer para o homem, então o homem disse: essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos.
E então Moisés, que escreve o relato, diz: por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, pela criação, pela maneira como Deus criou o gênero humano, percebe-se que o padrão de Deus, ou paradigma, é de fato a vida em família, é o casamento. Que cada um encontre a sua cara metade aqui nesse mundo, que se casem, que constituam família, que tenham filhos, e que esses filhos também se casem, que tragam netos para os papais, e assim por diante. É assim que Deus havia planejado. Mas infelizmente o pecado entrou nesse mundo bonito que Deus havia feito e trouxe distúrbios em todas as áreas, também nesse plano original. O casamento, que era para ser entre um homem e uma mulher, ele começa a ser entre um homem e várias mulheres. Já nos primeiros capítulos da Bíblia aparece um tal de Lameque com 2 mulheres, já fugindo do padrão original. Depois entra a questão da prostituição, depois vem a fornicação, depois Moisés é obrigado, pela dureza de coração, a conceder o divórcio, fora o fato de que a morte faz com que a pessoa fique viúva e sozinha. Então, vários fatores entraram no gênero humano, fazendo com que ficar só se tornasse uma realidade que não era inicialmente aquela planejada por Deus. Mas nem por isso devemos pensar que ficar sozinho ou ficar sem casar é visto na Bíblia como pecado, mas é simplesmente encarado como sendo o resultado da situação em que nós nos encontramos hoje, devido ao que aconteceu com o gênero humano. Ser solteiro não é pecado, não estar casado não é pecado, e solteiro nunca é visto na Bíblia como sendo um estado inferior a quem é casado, muito embora, devido à promessa que Deus fez à nação de Israel, de que viria da mulher aquele que seria o Salvador do mundo, as mulheres hebreias, judias, israelitas, elas ansiavam muito casar e ter filhos, porque cada uma delas esperava ser a escolhida de Deus para trazer à luz o Messias. Então havia essa expectativa e esse desejo, não somente de que a mulher casasse, mas que ela tivesse também muitos filhos. Mas isso de forma nenhuma fazia com que a solteira, a que não casava, e até a casada que não tivesse filhos, estivesse num estado inferior. A Bíblia dá alguns exemplos de pessoas de Deus que nunca casaram, como por exemplo o profeta Daniel, que foi levado cedo da sua terra para a Babilônia para servir na corte dos reis, serviu a 3 reinados e era eunuco, ele não se casou, um homem de Deus, usado para escrever inclusive um dos livros da Bíblia. O apóstolo Paulo, nós não sabemos o estado civil dele, o certo é que ele não tinha mulher. Ele tanto pode ter sido solteiro, como viúvo, ou a mulher largou ele depois que ele se converteu a Cristo, uma possibilidade muito grande naquela época em que a sinagoga excomungava quem se tornava cristão. Então havia possibilidade de que Paulo era separado. Os estudiosos não têm um acordo sobre isso, não têm unanimidade. A Bíblia também, para não falar, estou falando de exemplos, né? Não posso deixar de citar o exemplo maior de todos, que é do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esses 3 exemplos, e talvez um ou outro mais poderiam ser citados, nos mostram que, da perspectiva bíblica, o ser solteiro, o não casar, não é pecaminoso e não é inferior, e que Deus abençoa pessoas num estado e no outro. Um outro ponto dentro dessa minha introdução é que a Bíblia vê o casar-se ou não como parte da realidade terrena. Tem a ver com a nossa vida aqui, do lado de cá da eternidade. O casamento não vai da eternidade para lá, embora eu pessoalmente creio que na glória eu vou conhecer a Minca, mas eu não vou ver a Minca como minha ex-esposa, nem vou sentir por ela o que eu sinto por ela hoje, porque Jesus Cristo disse que na ressurreição nós seremos como os anjos que não se casam nem se dão em casamento. Com isso está claro
que o casamento é uma realidade para cada ressurreição. Portanto, tem a ver com o tempo desse mundo e por isso ele é transitório, ele é passageiro. Isso significa, e é o meu último ponto aqui, que os laços espirituais, eles são vistos na Bíblia como mais importantes e duradouros até do que o casamento e a família. Uma certa ocasião, a mãe de Jesus, os seus irmãos, chegaram numa casa onde Jesus estava ministrando e achavam que ele estava meio estressado, né? Porque ele não estava comendo, bebendo, estava o tempo todo ministrando a multidão. Aí Maria, juntamente com os irmãos de Jesus, deram uma carteirada lá na porta, né, da casa, porque estava lotado, disseram: manda chamar Jesus aí, diga que é a mãe e os irmãos dele que querem falar com ele. Aí quando o recado chegou em Jesus, Jesus parou e perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são vocês que estão aqui e que estão escutando a palavra de Deus. Todo aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe, minha família. Com isso, Jesus disse que os laços espirituais, eles são superiores aos laços terrenos estabelecidos pelo casamento. Então, embora o solteiro ele possa se sentir só porque não tem família física, ele deve lembrar que ele é membro de uma grande família, uma família que vai continuar a eternidade afora, conforme ordenança do nosso Senhor e Salvador. Essas são algumas observações rápidas sobre o que a Bíblia diz a respeito do estado de ser solteiro. Nós com frequência escutamos muitas palestras e sermões sobre família, sobre relacionamento familiar, criação de filhos, os desafios de viver juntos, não é? E isso faz com que às vezes a gente assuma que a família e o ser casado é a norma geral. O resultado é que muitos crentes se sentem excluídos porque eles não são casados. Então nós vamos ter cuidado na igreja para não fazer ou não imaginar ou assumir como uma generalização que o padrão normal, o certo, o ótimo, o bom, o bonito, o ideal, o desejável é que você seja casado e tenha filhos, porque não é bem exatamente assim que a Bíblia vai colocar. E ao fazer isso, a gente pode fazer sem querer com que esses queridos irmãos não se sintam parte da igreja, porque não são casados, são solteiros, não encontraram por várias razões um companheiro, uma companheira, e por isso estão assim. Daí vem a pergunta: por que algumas pessoas são solteiras? Eu não acredito até porque são mais feias do que as outras, porque tem muita gente casada que é feio de dar dó. Então não tem nada a ver com isso. Você encontra pessoas, moças muito bonitas, rapazes extremamente atraentes, não para mim, mas para as moças, é bom explicar essas coisas, né? E que não casaram. Pessoas simpáticas, inteligentes. Então não é uma questão. E às vezes você encontra gente casada, você pergunta assim: mas como é que essa mulher conseguiu casar? Sério, né? Como é que ela conseguiu casar? Ou então um homem também, que a gente olha assim e diz: como é que esse cidadão conseguiu casar com essa moça tão bonita, né? Tão bonita. Então não penso que é uma questão de ser feio, bonito ou inteligente, mas há circunstâncias outras. Eu vou colocar aqui, respondendo essa pergunta: por que tem gente que não casa? Eu vou dizer que tem alguns que estão solteiros pelas circunstâncias, outros que estão solteiros por opção, e ainda em outros casos, circunstâncias fazem com que a opção melhor seja ficar solteiro. Então vamos ver cada um desses três casos. Primeiro, tem gente que é solteira pelas circunstâncias. Há mulheres que realmente elas não foram feitas para casar, não foram feitas para casar mesmo. Elas não são caseiras, não são casadoras, prezam a sua individualidade, gostam não da solidão, porque ninguém gosta, mas da solitude. Há uma diferença entre solidão e solitude. Solitude é você ficar só, para você ler, meditar, pensar, assistir um filme, ler um livro. Tem muita gente que preza a solitude, ela não se sente solitária, mas ela gosta daquele momento, e que nem sempre isso é possível dentro do casamento. Então tem mulheres que realmente não se sentem atraídas para se dedicar ao casamento.
Tem homens que ainda não encontraram a mulher que aceitasse seu pedido de casamento. Eles gostariam de casar, mas ainda não encontraram uma moça, uma mulher que esteja disposta a aceitar o pedido de casamento dele, né? Ele já tentou uma vez, tentou duas, mas as circunstâncias até agora, a princesa encantada ainda não apareceu para ele. Também há pessoas que estão divorciadas, talvez nem por culpa delas, mas por vários motivos o casamento não deu certo, a pessoa foi abandonada, foi traída, e ela se viu sozinha, essa pessoa, e casar uma segunda vez não parece estar sendo fácil. Você encontra gente nessa situação também. Há os viúvos, que estão sofrendo com a perda do cônjuge, e dependendo da pessoa, alguns sofrem muitos anos antes de se dispor a casar outra vez, outros são rapidinhos nisso aí. E tem gente que é muito adoentada para casar. Tem gente que sofre, tem problemas físicos, problemas de doença que limitam sua mobilidade, sua disposição, a sua capacidade de viver a dois. Então essa pessoa acaba realmente, por conta da saúde, das circunstâncias impostas, sem casar. E tem gente que está solteira por opção. Tem gente que observa a vida de solteiro e vê as vantagens que a vida traz, porque tem um monte de vantagem em ser solteiro. Tem um monte de vantagem em ser solteiro. Outros optaram por ficar solteiros, por exemplo, por causa do reino de Deus. O próprio Jesus disse lá em Mateus 19, de 11 a 12, que aquelas pessoas que resolveram ficar solteiras para poder se dedicar ao reino de Deus. E aqui nós podíamos mencionar os incontáveis missionários e missionárias, obreiros transculturais, desbravadores de terras indígenas, gente que vai para lugar que não tem como ir com marido e filhos, ou esposa e filhos, e que dedicou a sua solteirice ao serviço de Deus, optou por servir a Deus dessa maneira. O próprio Paulo considera o ficar solteiro como um dom de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, versos 7 e 8, ele diz assim: aos solteiros e viúvos eu digo que seria bom se eles permanecessem no estado em que também eu vivo. No verso 7, desculpem, ele disse: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. O que é que ele era? Eu já disse, a gente não sabe, mas ele não tinha mulher. Ele diz: eu quero que vocês sejam como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. A palavra dom aqui é a mesma palavra que Paulo vai usar nessa mesma carta para se referir ao dom de línguas, dom de profecia, o dom de mestre, o dom do discernimento. Então parece que Paulo coloca o casar ou ficar solteiro como sendo um dom de Deus. Nem todo mundo é apto para um, e para o outro vai depender do dom que receber da parte de Deus. Então alguns de fato receberam o dom de ficar solteiro e se sentir feliz com isso e útil com isso, e aproveitar a vida de solteiro para o serviço de Deus. Outras pessoas, elas simplesmente estão solteiras porque elas não se sentem tão atraídas assim ao sexo oposto, a ponto de querer mais do que uma amizade. Tem mulheres que gostam da companhia masculina, mas só quer amizade mesmo, não se sente mais atraída do que isso para poder entrar num casamento. E se não se sentir atração pelo sexo oposto mais do que amizade, não case. Não case. Você tem que sentir mais do que amizade para poder casar. E você vai encontrar também homens que gostam da companhia feminina, tem muitas amigas e tudo, mas ele não se sente tão... Eu não estou falando de homossexualismo, eu estou falando de homens heterossexuais mesmo, mas que a atração pelo sexo oposto não é tão forte a ponto dele dizer assim: eu preciso ter uma mulher, senão vou ficar doido, né? Não, ele não chega a esse ponto, ele consegue viver dessa forma e vai levando a vida dessa forma diante de Deus. Ainda uma outra situação que eu preciso mencionar para vocês, de pessoas que se sentem atraídas por gente do mesmo sexo. E aqui entramos no caso da homossexualidade. Mas estas pessoas lutam contra esse desejo e essa atração, e elas optam pelo celibato como meio de vida.
para não pecar contra Deus, elas preferem ficar solteiras. Aqui nós precisamos fazer uma diferença. Ser tentado não é pecado. Pecado é quando você cai na tentação. Homens heterossexuais, eles se sentem tentados a cobiçar a mulher do próximo. A tentação em si, ela não é pecaminosa e ela pode ser resistida. Aliás, tem que ser resistida. Pecado é quando ele cai na tentação e começa a entreter fantasias ou vai para a prática. Da mesma forma, a pessoa que é uma afetiva, que sente atração por pessoas do mesmo sexo, é um pecado ou é uma tentação como essa outra que eu acabei de mencionar. A pessoa se sente atraída por pessoas do mesmo sexo, mas se ela luta contra aquilo, se ela subjuga aquele desejo, então isso em si não é pecado. Pecado é se ela praticar. Então, há pessoas que se sentem atraídas por pessoas do mesmo sexo e que, para não pecar, elas preferem ficar solteiras. Elas preferem o caminho do celibato. E eu aproveito aqui para abrir um parênteses para dizer que as nossas igrejas não estão preparadas, às vezes, para receber pessoas assim. Porque se a gente souber de alguém que se sente atraído por pessoa do mesmo sexo, mesmo que essa pessoa esteja lutando e tomou a decisão de que não vai em frente, a gente já fica meio assim desconfiado, não é? Mas eu pergunto, qual é a diferença entre essa pessoa e um homem que fica cobiçando a mulher dos outros? Não tem diferença nenhuma. Então, talvez a gente precisasse estar mais preparado para lidar com casos assim, porque às vezes eles são mais comuns do que a gente pensa. Bom, então estas são algumas situações em que uma pessoa está solteira por opção. Ela optou por ficar solteiro diante dessa situação. Em outros casos, a opção foi como que forçada pelas circunstâncias. Em tempo de perseguição, por exemplo, que não é o caso aqui no Brasil, mas era o caso da igreja de Corinto. Paulo menciona em 1 Coríntios 7, de 25 a 28, ele diz assim: considero por causa da angustiosa situação presente ser bom para o homem permanecer como está. A angustiosa situação presente era um ambiente de perseguição que caracterizava o cristianismo do século I. Está casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Então, circunstâncias como guerra, perseguição, sofrimento, às vezes não deixa muita escolha a não ser optar por ficar solteiro até que a situação mude. E por que eu coloquei todas essas possibilidades? Porque há muitas razões pelas quais uma pessoa pode estar solteira, não é? Eu estou colocando essas possibilidades para que nós, como igreja, tenhamos cuidado antes de tentar julgar uma pessoa pelo fato dela estar solteira. Porque às vezes a gente não sabe o motivo, a gente não sabe a razão, e a gente fica imaginando coisas. O que é pior, a gente fica fazendo pressão, né? Fica fazendo pressão. Por que não casa, né? Olha, eu conheci um rapaz maravilhoso. O que aparece de Santo Antônio, São Pedro, qual é o santo casamenteiro? É Santo Antônio, né? O que aparece de Santo Antônio na igreja, querendo fazer casamento e tudo? Às vezes pode dar certo, mas às vezes você pode estar pisando a cana quebrada, ou você pode estar sendo inconveniente, ou você pode estar influenciando alguém para tomar uma decisão para a qual ela não está preparada. Eu acho que a igreja deveria ser mais caridosa com aquelas pessoas que optaram pela vida de solteiro ou que estão solteiras por outras circunstâncias tais. Não vamos procurar enquadrar as pessoas nos rótulos que a gente costuma ter antes de conhecê-las. Eu tinha dito no começo que tem benefícios de ser solteiro. Além, pensando na palestra do domingo passado, há outros benefícios além de você poder usar a sua própria escova de dentes. Então, eu vou mencionar alguns desses benefícios aqui. Vou mencionar dois benefícios, vou fazer uma listinha aqui. O primeiro, para muitas pessoas, o ficar só é bom. Eu já falei da solitude, meditação, leitura, comunhão com Deus, assistir um bom filme, pensar sobre as coisas da vida,
Para muita gente isso não tem preço. O silêncio, você casado vai ser difícil, né? Silêncio. Mas solteiro, você tem a possibilidade do silêncio, e muitas pessoas gostam do silêncio e de escutar seu próprio coração, ou escutar Deus no silêncio, enfim. Tem esse benefício também, para quem gosta disso. O benefício da individualidade, que você pode comer o que você quiser, a hora que você quiser, onde você quiser, vestir o que você quiser, dirigir na velocidade que você quiser, usar seu celular o tempo que você quiser, sem ter de lado alguém que fica regulando. Está depressa demais, né? Vai devagar. Você está usando esse celular o tempo todo, você parece estar me ignorando, eu estou aqui, você fica aí no WhatsApp, né? Então, tem um monte de vantagem de você ficar solteiro, né? Que você pode fazer tudo que você gosta, né? Sem ter alguém no seu pé, né? Pegando no pé para dizer um monte de coisa, né? Para você. Então, tem gente que gosta disso aí, tem benefícios para quem está pensando como é que vai ser a vida, né? Estou falando aqui para os jovens, né, que ficam pensando se vão casar ou ficar solteiro. Eu quero encorajar você a pensar na possibilidade de ficar solteiro, sim, né? Tem muitas vantagens. Se tiver uma guerra, você vai escapar rapidinho, né? Pensa em você arrastar uma mulher grávida com mais 2 meninos pela mão, né, e o tiro comendo para tudo quanto é lado, bomba caindo, para onde é que você vai, né? Tem momentos em que é uma bênção você não ter que se preocupar com cônjuge e filhos. Então a vida de solteiro traz liberdade de alguns cuidados. Veja o que Paulo diz aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios, verso 26 a 28. Eu já falei: considero por causa da angustiosa situação presente ser bom para o homem permanecer como está. Ele está falando da situação de conflito em que ele vivia. Uma outra vantagem, um outro benefício de você ficar solteiro, eu espero não estar acabando aqui nenhum namoro, nem noivado, tá, gente? Nem casamento marcado, tá? Uma outra vantagem, o benefício, é a liberdade que o solteiro tem para servir ao Senhor. Paulo, que ele não teria se fosse casado. 1 Coríntios 7, 32, Paulo diz assim: o que eu realmente quero é que vocês estejam livres de preocupação. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, ela cuida das coisas do Senhor para ser santa no corpo e no espírito. Mas a mulher que se casou, ela se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Apesar dessa linguagem de Paulo, que é um pouquinho complicado, o que ele está dizendo o que ele está fazendo é uma constatação que nós todos podemos fazer. Uma pessoa solteira, ela tem mais oportunidades de se envolver no serviço de Deus do que se ela tivesse responsabilidades familiares. Ela pode se dedicar a ajudar outras pessoas, ela pode tomar sobre si o cuidado de pessoas que ela não poderia se ela fosse casada. Ela vai ter mais tempo para fazer determinadas coisas tempo que ela não teria se estivesse casada. Ela vai poder ir a determinados lugares a qualquer momento, que não poderia fazer se tivesse casada. São muitas oportunidades que tem para aquelas pessoas que não estão casadas. Elas podem pregar em países estrangeiros, fazer viagens missionárias, elas podem, como eu falei, na obra social. Tem tanta gente que precisa de pessoas, tem gente idosa, gente doente que não tem ninguém, de repente precisa de uma pessoa que vá lá e passe um dia com ela. Se você é casado, você não pode fazer isso, mas um solteiro pode fazer. Pode se dedicar a cuidar de um órfão, pode se dedicar a dar tempo como voluntário numa ONG que cuida de viciados. Então há tantas possibilidades de serviço para uma pessoa que é solteira, muito mais do que aquela que é casada. Então existem benefícios, mas todo benefício também vem com os desafios, né? Não existe almoço de graça, como dizem os americanos. There is no free lunch.
Então, qual é o preço da solteirice? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos em novembro de 2011, eu não tenho nada mais recente. A pergunta foi feita uma ampla pesquisa com solteiros cristãos. Isso foi nos Estados Unidos, eu não tenho números aqui no Brasil. Mas eu imagino que a situação, por causa da globalização, não deve ser muito diferente. A pergunta foi: quais são os maiores desafios que você enfrenta como solteiro? Olha a resposta, por ordem de decrescente. Sentir-se sozinho, 22% disseram, 22,6% disseram que esse é o maior desafio. E na verdade, essa é a categoria que saiu primeiro, não é? É que o maior número de pessoas respondeu. 22% disse: me sentir sozinho é o maior desafio. Número 2, viver uma vida sexual pura e viver na abstinência, 17,8%. Disseram: olha, o que é difícil? Primeiro, ficar só. Segundo, ficar só e puro, né? Esse é o desafio número 2. Terceiro, 12,3% disseram que saber onde e como encontrar pessoas era o terceiro maior desafio da vida delas. Onde é que eu vou encontrar gente? Sou solteiro. Onde é que eu vou encontrar gente com quem eu posso conversar, dialogar e até começar um relacionamento? Onde? Na igreja parece que não tem. Será que tem grupo de apoio? Será que existe outra igreja? Existe um point na cidade de Goiânia onde esse pessoal se reúne, onde eu vou encontrar crente? Então não sei, a pessoa fica meio que desorientada. Foi o terceiro maior desafio que eles disseram. O quarto, viver contente. 8,22% dos solteiros disseram que o desafio da vida deles, o quarto desafio, é viver uma vida contente, sem reclamar de Deus, sem ficar perguntando a Deus: por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor nunca respondeu minha oração de mandar um marido, de mandar uma esposa? Por que meu marido me largou? Por que minha esposa morreu? Então, o viver contente na sua situação. Quinto lugar, manter a fé em Deus. 7,53% deles disseram que manter a fé em Deus é um grande desafio, porque a pessoa se sente como que sorteada para dar tudo errado, né? Eu não casei, não tenho filho, não tenho família. Então alguns que erradamente se sentem assim e acabam desconfiando de Deus, ou do amor de Deus, ou da providência de Deus. 6,16% dos solteiros disseram que lutam com a baixa estima. Ou seja, eu estou solteiro porque ninguém me quer. Se ninguém me quer, porque não devo valer nada. Eu devo ser um ser humano de uma subcategoria. Sou feia demais, sou feio demais, sou burro, sou burra, não sei conversar, não tenho diálogo, não sou interessante. Então esse tipo de sentimento vem para a pessoa que está sozinha. Foi por isso que meu marido me largou, ou enfim, tudo isso vem para a pessoa que está sozinha, e ela luta com a baixa estima, ela se sente desvalorizada, e frequentemente isso leva à depressão, né? Muita gente que está nessa situação acaba se sentindo deprimida. Olha aqui em sexto lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo lugar, 4,79%, 5% dos solteiros disseram que um dos grandes desafios é saber o quanto é longe demais no namoro. O quanto é ir longe demais no namoro. Está solteiro, não casou, mas tem um namorado. A pergunta é: qual é o limite? Até onde eu posso ir no namoro? Especialmente quem já foi casado, divorciado ou viúvo, né? Qual é o limite que eu posso ir no namoro? Geralmente o pessoal quer saber o limite para andar em cima, né? Eu nunca vi alguém perguntar qual é o limite para dizer: eu quero ficar longe o máximo que eu posso. Geralmente o pessoal quer saber o limite para poder andar em cima assim, né? Até onde eu posso ir? Outra coisa, outro desafio que é compreensível: criar filhos sozinho, porque tem solteiros que têm filhos, né, que vieram de um relacionamento ou que foram separados, ou morreu o cônjuge e de repente se vê com filhos para criar, e criar sozinho.
E de fato isso é um desafio muito grande. Aí vem outras categorias, né? Pressão de amigos e de família para se casar. O pessoal fica em cima, né? Tem que casar. Sair com alguém de outra religião. Você é evangélico e de repente aparece alguém interessante, mas ele é espírita, ou ele é católico, ou de alguma outra religião aí, né? Como é que faz? Sair com descrente. Enfado. Alguém, 2,74% diz que a vida de solteiro é muito chata, né? Depois de casar vai dizer que como eu era feliz e não sabia, né? Mas por enquanto ele está achando que vida de solteiro é muito chato, né? Não acontece nada. Enfim, essa é aqui a tabelinha. Ela, se você tiver interesse, ela está na internet. Você pode procurar. Está em inglês, né? Mas você pode procurar os maiores desafios dos solteiros cristãos nos Estados Unidos em 2011. Você vai encontrar a tabelinha com todos os números que estão ali. Gente, caminhando já para o final, que eu quero dar um período de perguntas e respostas. Só um detalhe aqui, ó. Namorar alguém depois do divórcio, 0% disse que era um problema. Ninguém achou que isso aqui era um problema. Bom, orientações para os solteiros da igreja. Eu trago aqui algumas orientações, algumas sugestões, dizendo que eu passei um tempo de solteiro. Foi curto, mas eu passei, tá certo? Eu me converti aos 22 anos, tinha uma vida muito envolvida aí com outras pessoas, mas dos 22 aos 28, que foi quando eu casei, eu fiquei absolutamente solteiro em todos os sentidos. Então, quando eu casei com a Minka, faziam 6 anos que eu vivia em completa abstinência, solteiro e abstinente. E é um período complicado, né? Porque aos 22 anos os hormônios estão pegando fogo, né? O cara está fervendo aos 22 anos de idade. Lembra aquela parte da Bíblia de abrasado? Pois é, começa aos 20 por aí e o cara vai pegando fogo, né? Então é um período difícil, mas foi quando eu me converti. E Deus me deu graça e misericórdia para viver uma vida na presença dEle. Digo isso só porque é a misericórdia de Deus mesmo, e também para servir primeiro para você não vir com essa desculpa, mas eu sou moço, né? Eu sou jovem, não tem quem aguente, né? Freud disse que se você não tiver relações sexuais, você fica doido, né? Eu tenho um artigo sobre o que Freud falou sobre isso, procura na internet, se ficar sem ter relações sexuais faz mal. Você procura na internet, tem um artigo meu sobre o que Freud na verdade quis dizer. Bom, mas aqui tem algumas orientações que eu queria trazer para você que está nesse estado de solteiro. Primeira coisa, não deixe o fato de que você é solteiro virar um ídolo. Tem gente que só ora por isso. Deus, eu quero um marido. Não sabe fazer outra oração. A vida da pessoa gira em torno do seu estado. Eu sou solteira e preciso casar. Só ora por isso, só pensa nisso, só vai para a reunião perguntando: vai ter solteiro adulto lá? Né? Escolhe reunião. A vida, gente, primeira orientação: não deixa isso virar um ídolo na sua vida. Talvez seja uma razão até porque Deus não está respondendo. Porque enquanto você não disser a Deus, seja feita a tua vontade, pode ser que Ele esteja dizendo: isso aí é um ídolo na sua vida, isso é mais importante do que qualquer outra coisa para você. E Deus não vai dividir a sua pessoa, a pessoa dele e as coisas dele com qualquer outra situação que nós tenhamos aqui nessa vida. Então, primeira orientação: cuidado para não deixar isso virar um ídolo na sua vida, a ponto de você só pensar nesse tipo de coisa. Segundo, já que você está solteiro, aproveite e use as vantagens de ser solteiro para servir a Deus. Tem tanta coisa que a gente precisa fazer na igreja, tem gente precisando de ajuda. Se você conversar com a junta diaconal vai lhe apontar pessoas na igreja que estão sofrendo, que estão doentes, que precisam de visita, e cesta básica que precisa levar. Tem tanta coisa para fazer numa igreja desse tamanho. Então aproveite o fato de que você está solteiro para se dedicar. Não seja egoísta, porque essa é uma tentação para o solteiro. Ele se torna egoísta, a vida gira em torno dele.
Mas levante os olhos e veja que, quem sabe, Deus está permitindo que você esteja assim para poder servir a Ele e se dedicar melhor. Outra orientação: não inveje outras pessoas que podem não fazer tanto quanto você por causa das responsabilidades, tipo crianças e cônjuge. O solteiro adulto que está muito envolvido com as coisas da igreja, ele tende a ser muito crítico com os casados, porque o casado não tem o mesmo tempo e a mesma dedicação que ele tem. Aí ele se sente um pouquinho superior, um espírito crítico, né? Meio abusado assim, meio com esse pessoal que não tem tanta essa disponibilidade. Então, cuidado com isso também. Veja que ser solteiro é um privilégio que Deus está dando para você. Use esse tempo com alegria, com dedicação, e não fica com esse ressentimento de pessoas que não podem se dedicar tanto quanto você. E tenha cuidado com os perigos de ser solteiro, e é claro, o primeiro é na área da tentação sexual. É muito mais fácil você fazer o erro quando ninguém está olhando, né? Você está sozinho. Lembra que seu corpo não lhe pertence. 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo nos diz a partir do verso 19: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, o qual está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O solteiro pode pensar, ser tentado a pensar, que porque ele não é casado, então ele pode fazer do corpo dele o que ele quiser. Mas a verdade é que o nosso corpo pertence a Deus. Ele nos criou com o corpo para que o corpo fosse santuário do Espírito Santo. E na verdade, esse corpo foi não somente criado por Deus, mas verso 20, comprado por Deus, mediante o sangue de Cristo. A redenção que Deus nos oferece em Cristo não é só para a nossa alma, mas também para o nosso corpo. Nós temos que ser santos não somente no espírito, mas também no corpo. Portanto, o seu corpo não lhe pertence, ele é de Deus. Mesmo que você seja solteiro, você não pode fazer do seu corpo o que você quiser, só porque você não está casado. Tem que lembrar disso. Segunda coisa, dentro da área da tentação sexual, lembre que o desejo sexual, ele foi criado por Deus, é verdade. Você não tem culpa de sentir desejo sexual, não é? Ele vem de fábrica, isso aí é de série, isso aí não tem como fugir disso. Foi o próprio Deus que fez assim, mas ele fez isso por dois motivos: primeiro, a propagação da raça humana, e segundo, para a alegria e satisfação de casados, como se fosse uma espécie de cimento que solidifica, une e fortalece o casamento. As relações sexuais são uma porcentagem muito pequena, quando a gente pensa em termos de tempo, do casamento. A gente gasta muito mais tempo conversando, se relacionando, fazendo outras coisas. O relacionamento sexual é mínimo em termos de tempo comparativo, mas ele é uma cola poderosa, é um cimento poderoso para manter a união. E Deus fez com esse objetivo, essa intimidade sexual une de uma forma muito poderosa marido e mulher. Relações sexuais fora do casamento, elas são chamadas na Bíblia de fornicação. Procurei na sua Bíblia Mateus 15:19, Gálatas 5:19, Efésios 5:3, Colossenses 5:3, são exemplos, entre outros, de passagens onde aparece o termo porneia, que é traduzido com frequência como impureza sexual e mais propriamente fornicação ou imoralidade, se referindo a relações sexuais fora do casamento. A Bíblia olha para as relações sexuais fora do casamento como sendo uma impureza sexual, mais especificamente porneia. Por isso que a Bíblia diz que a opção à fornicação é o casamento. 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo diz assim no verso 1: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Os coríntios tinham feito uma pergunta lá, se valia a pena casar. Bom, na situação que vocês estão, é melhor não, diz o apóstolo Paulo, pensando na perseguição. Mas, por causa da porneia, por causa da impureza,
cada um tenha a sua própria esposa e cada uma tenha o seu próprio marido. A alternativa que a Bíblia dá para fornicação, imoralidade, ficar, namorar, a alternativa para isso, que a Bíblia considera como sendo fornicação e impureza, é o casamento. Não tem meio termo aqui. Se você não tem o dom de ficar solteiro e puro, a alternativa é casar, mas não ficar na fornicação. Essa é uma tentação que o solteiro sente muito, é uma tentação. Gente, e é por isso que eu pedi para até uma certa idade o pessoal sair. Masturbação não ajuda. Tem gente que apela para isso como ajuda. Não ajuda porque se torna um vício, e você vai ficar com a consciência pesada e vai brigar com esse vício, e é um vício que você não larga com facilidade, e envolve fantasias eróticas. Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher ou um homem com intenção impura, no coração já adulterou com aquela pessoa. Ninguém se masturba pensando na catarata do Niágara, né? Então não é uma alternativa, não vai ajudar você. Na verdade, vai alimentar fantasias e desejos que não podem ser satisfeitos agora. A mesma coisa com relação ao estímulo sexual. A nossa sociedade, ela estimula sexualmente. Eu não estou falando de pornografia, isso aqui eu não preciso nem falar, não é? Mas a nossa sociedade, ela estimula sexualmente tudo que está ao nosso redor: televisão, mídia social, música, para vender caixa de fósforo, palito de dente, carro, casa, apartamento. É sempre uma mulher, não é pelada, mas uma mulher sensual. E você fica olhando 2, 3 vezes para o corpo dela, em vez de para o produto que ela está vendendo. Pode ser até ser um sabonete. Mas tudo hoje é vendido dessa forma, com estímulo sexual, porque esses caras sabem, esse pessoal que trabalha com marketing e mídia, eles sabem do apelo que isso tem para nós. Então você precisa ter cuidado e fugir disso aí. Eu não estou querendo que você seja um cara que viva completamente isolado no mosteiro, mas tem como você fugir de muita coisa. Eu gosto da regra da segunda olhada. A primeira você não pode evitar, de repente aparece a propaganda na sua frente, mas sabe o que é o zap, aquele controle? Muda de canal, ué. Não foi para isso que Jesus inventou o controle? Foi exatamente para isso, para o crente mudar de canal quando estiver passando porcaria. Porque daqui que ele se levante do sofá, vá lá na frente e mude, não era assim? Aí já viu tudo. Então hoje, em nome de Jesus, zap, já muda o canal. Pronto. Então tem maneira da gente evitar isso aí, um monte de coisa. E se você não conseguir, saia bloqueando gente aí no seu WhatsApp, nas mídias sociais, ou enfim, qualquer outra medida, mas fugir do estímulo sexual que está ao nosso redor. Está ao nosso redor, nós precisamos ter cuidado com isso aí, não é todo mundo que aguenta não. Eu vi aqui um autor que eu estava pesquisando, quando estava pesquisando para a palestra, ele mencionou um livro, um clássico dentro dessa área, dizendo o poder expulsivo de uma nova afeição. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar desse livro, o poder expulsivo de uma nova afeição. A tese do livro é o seguinte: a melhor maneira de você vencer um sentimento é expulsar com outro. Colocar alguma coisa no lugar. E aí, aplicando isso ao cristão, ele dizia que essa área aqui de sexualidade, quando o cristão se sente estimulado sexualmente na direção errada, ele expulsa aquilo ali com a devoção e o amor que ele tem a Jesus Cristo. E ele até, eu copiei aqui uma oração que ele disse que ele fazia: Senhor, eu tomo esse estímulo, no caso o estímulo sexual, que vem competir contigo, purifico e direciono a ti para te servir e para te honrar. Já que você não consegue fugir, transforma. Você pode usar sentimentos da maneira correta. Por exemplo, a raiva, se bem dominada, ela é um estímulo poderoso para você trabalhar e fazer um monte de coisa. Se você consegue controlar a raiva e orientá-la, você faz um monte de coisa que um apático, um indiferente,
um banana não faz. Mas se você usa, a raiva é uma emoção que, bem controlada e orientada, ela pode ser muito útil no reino de Deus. Pensa em Jesus expulsando lá os cambistas do templo de chicote na mão e outras coisas assim. Mas é o poder expulsivo de uma nova afeição, dirigir esses desejos, dirigir esses sentimentos para a pessoa de Cristo e dizer que Ele é o Senhor da sua vida e que você vai viver para a glória dEle. Ainda nessa linha, mantenha-se ocupado, encha a mente com a palavra de Deus, não gaste muito tempo sozinho. Se você está namorando, resista à tentação da intimidade sexual, porque são o prelúdio do ato sexual. Quando você começa a palpar algumas coisas, permitir certas intimidades, seu corpo começa a se preparar para o ato sexual, e aí parar é complicado. Ou termina em masturbação em casa, ou no banco traseiro do carro, ou os pensamentos vão ficar por aí. Então tem que controlar, tem que segurar. Você quer saber o limite? Eu vou lhe dizer o limite, só para você tem que parar 10 metros antes, não é para andar em cima, mas 10 metros antes você tem que parar, porque se começar a mexer com isso, vai chegar a esse ponto aí. Primeiro perigo, então, é na área da tentação sexual. A nossa sociedade, ela estimula demais o solteiro, o adulto, o jovem adulto, a ter casos, sair com gente, ter namorado, mudar de namorado, ou ter um namorado, uma namorada fixa, sem casar, sem compromisso e tudo. Isso não é para o cristão, você não vai encontrar fundamentação bíblica para isso. O ambiente apropriado para a realização do desejo sexual é o casamento. Se você não aguenta ficar solteiro, case, mas não tem isso de você ficar solteiro e fornicando, é contra a palavra de Deus, está errado, está errado. Outra tentação aqui, a solidão. O que é que eu posso dizer para quem se sente solitário? Não estou falando de solitude, né, mas de solitário. Aceite convite para estar com outras pessoas, inicie oportunidades para estar com outras pessoas. Aproveite o ficar sozinho para meditação, oração, estudo da palavra. Vá a outros lugares, saia de casa. Tem solteiro que se sente deprimido, mas não quer nem sair de casa. Pois saia, vá para outros lugares. Não faço, garanto que não vou disciplinar você. Visite outra igreja, né? Vá lá assistir o culto em outra igreja. Pode ser até uma igreja batista, não tem problema. Até uma igreja da Assembleia, não tem problema nenhum. Depois eu lhe dou a lista das que eu não deixo, tá? Mas por enquanto, não é? Visite, passeie. Tem gente que fica sozinho lambendo as feridas em casa porque é só, desprezado, rejeitado. Você tem que vencer isso aí. Aqui me lembrei uma história, só uma piadinha daquelas infames, né, para quebrar o gelo. Tinha um grupo de solteiros adultos, né, pessoal já um pouco avançado em idade, e tinha uma senhorinha, né, já assim, que gostava de um velhinho. Ele não era velho ainda, mas assim, né, dava para o gasto ainda, e ela estava assim, se apaixonou pelos dois no grupo de apoio para solteiro adulto, e ela, apaixonada por ele, não sabia o que dizer, e um dia tomou coragem, chegou para ele e disse assim: sabe, eu tive uma ideia, vamos casar? Ele disse: e quem é que vai querer a gente? Tonhonhon, né? Fique atento para as oportunidades. De repente ela está aí diante de você e você não está vendo, né? Sobre solidão, que a parte mais difícil, eu acho, é de fato a questão da solidão. Outra tentação, perigo de ficar irado com Deus. Durante anos você orou por um marido, uma esposa. Talvez o que você devesse orar, na verdade, era para que Deus lhe desse coragem e alegria em qualquer situação em que Ele lhe colocasse. Em vez de dizer a Deus: eu só aceito se for um marido, eu só aceito se for uma esposa, devia orar: Deus, que seja feita a Tua vontade, me dá coragem e graça para viver, ou como solteiro, ou como casado. Confie em Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No tempo dele as coisas vão ficar claras. Outro perigo é egocentrismo.
Eu já falei sobre isso, a necessidade de você não deixar que você seja o centro da sua vida, mas pense nas outras pessoas, e também pressões para casar de qualquer forma. Sob pressão, muitos solteiros acabam cometendo um erro grave, casando errado, jogando fora uma oportunidade que Deus deu na vida deles, que era aproveitar a solteirice e servir a Deus. Por último, gente, lembre-se que você está na família de Deus. Você tem muitos pais, irmãos, mães, irmãs e filhos. Marcos 10, 29 a 30, foi isso que Jesus disse. Quem são os meus familiares? São esses que estão aqui e que estão escutando a palavra de Deus. É com esse pessoal que você vai viver a eternidade. Com quem você casou não vai fazer diferença na eternidade para lá. Lembra disso. Lembra da promessa de Isaías 56, de 3 a 5. Eu escutei um sermão de John Piper sobre isso. Achei impressionante. Isaías 56, de 3 a 5. Piper estava falando exatamente sobre esse assunto. Não digo estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o solteiro, o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, que guardam a minha lei, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Olha a promessa que Deus faz ao solteiro fiel. Ele diz assim: eu vou te dar um nome que é melhor do que filhos e filhas. Talvez seja por isso que mais adiante no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo diz assim: o que vale de fato é fazer parte da família de Deus. Se Deus nos der família aqui nesse mundo, amém, aproveite. Mas se Ele não der, não se sinta excluído por isso, mas pensa na família de Deus. Última palavra, e essa é para quem não é solteiro. Primeiro, para de pegar no pé de quem é solteiro. Para de pegar no pé. Você não sabe o que é que a pessoa está assim. Não faça pressão. Cuidado também quando você vai criar seus filhos, para não dar a impressão de que se ele não casar ele vai ser uma pessoa anormal, ou vai ser uma pessoa estranha. Cuidado quando criar seu filho sobre isso, quando for ensinar seu filho a respeito disso aqui. Segundo, seja receptivo para com aqueles que são solteiros por opção. Tem gente que optou para ser solteiro, gente. Amém. Eles precisam de apoio, de encorajamento, e amém por isso. Não é para ficar em cima, criticando, condenando, ou arrumando namoro, ou arrumando casamento. Ele não quer, ele quer ficar solteiro. Amém. Ele pode ser solteiro e feliz perfeitamente. Alguns têm o dom de Deus para ser solteiro, e graças a Deus pela diversidade de dons ao seu povo. E aqui uma palavra para o pessoal que foi empossado há alguns dias atrás aqui na igreja, que estão na liderança de ministérios e sociedades internas. Procura na sociedade interna e no ministério quem é solteiro. Esse pessoal trabalha bem, dá trabalho para esse pessoal, porque casado tem muita coisa para fazer. Não é que ele é desocupado, mas ele vai ter mais disponibilidade. Faz um levantamento e chama para perto, dá responsabilidade. Você vai ver como de repente eles vão se sentir muito felizes por serem úteis. E por último, seja compreensivo para com aqueles que são solteiros pelas circunstâncias. Pense nos desafios que eles enfrentam, orem por eles e os ajudem. Terminando então, queridos, não importa a nossa posição nessa vida, Deus sempre pode nos dar força e sabedoria para viver uma vida produtiva e alegre. A minha oração é que Deus abençoe esses irmãos, lhes dê graça e misericórdia, e que ajude a nossa igreja a ser uma igreja receptiva, uma igreja compreensiva, abençoadora, onde solteiros e casados possam viver juntos para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar?